Olá, garrinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, a mini aula de hoje vai ser sobre demografia, que é um conteúdo aí muito recorrente também na prova do Enem. Eu espero que vocês gostem dessa mini aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato que eu estarei disponível para atender as dúvidas de vocês. Bom, primeiramente, o que é a demografia? A demografia, ou também chamada de geografia da população, é a área da ciência que vai se preocupar em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Então, para entender melhor, eu vou dar um exemplo aqui, a atual população brasileira. Para a gente entender essa população brasileira, é preciso entender alguns conceitos básicos. Esses conceitos básicos pertencem à geografia da população, ou à demografia. Esses conceitos são muito importantes na hora de você interpretar algum texto do Enem. Então, por exemplo, população absoluta. O que significa isso? É basicamente o índice geral da população de um determinado local, seja de um país, estado, cidade ou região. Por exemplo, a população absoluta do Brasil está estimada em 180 milhões de habitantes. Está um pouco desatualizado aqui. Na verdade, a gente tem uma estimativa de 200 milhões. Então, a população absoluta é isso, é o índice geral de uma população de um determinado local. Bom, o que é a densidade demográfica? A densidade demográfica é a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, tá? Geralmente a gente vai ter uma medição por quilômetros quadrados. Então, aqui no mapa brasileiro, a gente tem a densidade demográfica apresentada aqui. Quanto mais escuro, mais denso é o local. A gente pode ver que aqui na região do Sudeste está mais escuro, São Paulo está vermelho. Isso significa que tem uma maior densidade nessa região, diferente da região do Norte, que tem uma cor mais clara, amarelinho, um amarelo, né? Um tom de amarelo. Isso significa para nós, aqui tem a tabela, né? Quanto mais escuro, mais denso é a região. Ok? Isso está de acordo com habitantes dividido por quilômetros quadrados. Quando cai na prova do Enem o conceito de superpovoamento ou superpopulação, aqui a gente vai ter uma medição quantitativa populacional maior do que os recursos sociais econômicos. Então, o conceito de superpovoamento ou superpopulação está relacionada com um excesso de população que está se sobressaindo aos recursos sociais, econômicos, que são necessários para sua manutenção. Então, esse é o conceito de superpovoamento. Agora, falando sobre a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área, tá? Então, é a quantidade de nascimentos que está tendo naquela região, e a taxa de mortalidade é o número, é o oposto, basicamente, né? O número de óbitos ocorridos em um determinado local. Só pensar que a taxa de mortalidade é o oposto da taxa de natalidade. Continuando nessa perspectiva, a gente tem o conceito de crescimento natural ou vegetativo. O crescimento natural ou vegetativo é um crescimento populacional de uma localidade a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então, a gente tem uma diminuição da taxa de natalidade e também da taxa de mortalidade. Então, a gente tem um envelhecimento natural da população. Já o crescimento migratório é a taxa de crescimento de um local medido a partir da diminuição da taxa de imigração. O que é imigração? Pessoas que chegam no local e pela taxa de imigração, ou seja, está chegando mais pessoas do que está saindo pessoas. Ficou um pouco claro para vocês? Quer dizer que
Por exemplo, aqui no Brasil, muitas pessoas imigram para o Brasil, porém não tantas emigram, não muitas saem do Brasil. Então a gente tem um crescimento migratório, a gente tem uma quantidade de imigrantes, um aumento da quantidade de imigrantes aqui no país. Migração pendular. O que é migração pendular? É quando uma pessoa sai do seu trabalho e vai para outro local por causa do seu trabalho. Repetindo, é quando um indivíduo ele se desloca de um local para outro por causa do seu trabalho, mas ele volta para casa, ele volta para dormir. Então, esse é o conceito de migração pendular que pode vir a cair no Enem, esses tipos de conceitos que vão te ajudar a interpretar. Migração sazonal. Aqui, diferente da pendular, que ocorre durante o período de noite e dia, a migração sazonal ocorre em um período de tempo, mas ela também é temporária. Por exemplo, uma pessoa está fazendo viagem de férias, então isso é um tipo de migração sazonal. Deu para entender a diferença entre migração sazonal e pendular? Espero que sim. Já a taxa de mortalidade, eu já falei que é quando a gente tem um aumento, uma estimativa do número de pessoas que estão vindo ao óbito. Então é isso, gente. Se vocês tiverem de dúvida, podem mandar mensagem para mim que eu estou disponível. Acabou a videoaula de hoje. É isso mesmo que eu queria passar para vocês. Esse conceito de demografia, conceitos importantes de demografia, que não vai cair diretamente, mas pode te ajudar na prova do Enem. Entender esses conceitos é muito importante. Então é isso, gente. O que vocês tiverem de dúvida, podem ter em contato. Tchauzinho!